Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para nós, conforme o combinado, né, para mais um encontro virtual, para a gente tratar do assunto intervenção de terceiros, tá? Deixa eu fechar aqui algumas coisinhas. Deixa eu colocar o slide aqui na tela, ver se dá certo. Vamos lá. Intervenção de terceiros. O que nós temos nesse assunto? Lembra, onde que ele está? Está lá no CPC, dentro do assunto sujeitos do processo, que é um tópico que nós estamos analisando presencialmente e vamos colocar aqui na modalidade virtual o tema intervenção de terceiros, tá? Vamos lá. O que vem a ser intervenção de terceiros? Nós vamos trabalhar o código ali com 5 modalidades: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente chama aí pela sigla IDPJ, tá? E o amicus curiae. Então, vamos lá. Quando eu falo intervenção de terceiros, são essas 5 espécies aí, eu estou falando de quê, né? Vamos pensar na relação jurídico-processual. Nós temos lá o juiz, o autor, o réu. Eles fazem parte dessa relação triangularizada, que é o que a gente chama a nossa relação processual, tá? E quem estiver fora dessa relação é a que a gente chama de terceiros. A mesma lógica, né, vale lá no direito civil, enfim, que a gente já comentou, enfim, a gente vê lá em obrigações a questão do terceiro em relação à relação obrigacional, né? E aqui estamos falando em relação ao processo, a relação jurídico-processual. Ela é composta juiz, autor e réu. E quem estiver fora dessa relação, a gente chama de terceiros. Só que pode haver situação em que o meu terceiro, ele vai sofrer algum impacto, ou ele tem um interesse, ou ele será impactado por essa relação processual. Então, aí ele passa a ter um interesse em intervir nesse processo. Esse é o tópico intervenção de terceiros. Então, a gente está falando de quê? Da possibilidade desse terceiro, que não faz parte a princípio, a priori, aí da relação jurídico-processual, mas ele vai, por uma questão de interesse, necessidade, por ser impactado por isso, ou para auxiliar, enfim, por algum motivo, ele vai interferir, ele vai intervir nessa relação jurídico-processual, da qual ele não faz parte inicialmente, tá? Então, isso é a intervenção de terceiros, o conceito, a lógica, a ideia central. E dentro dessas 5 espécies, é o que nós vamos ver cada uma delas a partir de agora. Vamos lá. A classificação da intervenção de terceiros, né? Ela pode ser provocada, pode ser espontânea, ou seja, depende se o meu terceiro ele vai ingressar nessa relação jurídico-processual voluntariamente, espontaneamente, ou ele vai ser provocado, ele vai ser chamado, ou mesmo sem a vontade dele, ele vai ter que participar de algum modo dessa relação. Então, nós temos essa possibilidade, as modalidades provocadas. E espontânea, aquela em que o terceiro, ele espontaneamente, voluntariamente, ele decide participar dessa relação, tá? Então, vamos lá. Na modalidade provocada, a gente tem a denunciação da lide, o chamamento e o IDPJ, né? Na modalidade espontânea, a assistência e o amicus curiae. A assistência também pode ser provocada, tá? Mas ela se caracteriza aí exatamente por ter essa possibilidade de espontaneamente, tá? O meu terceiro colaborar, intervir dentro da minha relação jurídico-processual. E falando da assistência, né? Vamos lá. Qual é o requisito que eu preciso de ter para que eu tenha assistência?
A questão é o interesse jurídico. Isso que a gente estuda também lá dentro de obrigações, né? Quando a gente fala lá do interessado lá, né? A mesma lógica, o mesmo conceito a gente traz aqui para o processo, né? Processo civil 1 aqui. Então, vamos lá. A assistência, ela necessita de um interesse, mas não é qualquer um interesse. Não é um interesse emotivo, econômico, solidário, no sentido aí de solidariedade, né? De amizade, não é isso, tá? A parte precisa ter um interesse jurídico. Também nesse interesse não pode ser meramente econômico. Se ele só tem um interesse econômico, não. Isso não é a mesma coisa que interesse jurídico. Precisa de ter interesse jurídico. E o que é isso, né? Ou seja, que o meu terceiro possa ser afetado juridicamente por esse processo. Então, por isso que ele passa a ter agora um interesse em colaborar, em intervir nesse processo, porque ele vai ser impactado, tá? Vamos lá. A minha assistência, ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser simples, também chamada de adesiva, ou assistência litisconsorcial. O que é essa assistência litisconsorcial? Também chamada de qualificada. É isso que a gente vai verificar a partir de agora. Então, vamos lá. É que eu estava tentando mudar o meu quadradinho, não sei como vai aparecer para você, mas é que a minha imagem parece estar tampando, né, um pedaço do slide. Mas é isso que eu estava tentando mudar aqui e me perdi o foco um pouco. Vamos lá. O que é a assistência? Então, vamos lá. Eu vou ter a minha relação jurídico-processual, juiz, autor e réu. E o meu assistente, ele, por ter um interesse jurídico, ele decide colaborar, e colaborar com uma das partes aqui. Então, olha lá, aqui nesse exemplo que está em tela, né, eu tenho o autor, ele vai ser o assistido, ele que vai aí sofrer, entre aspas, né, que não é algo ruim, né, mas ele vai receber essa ação da assistência. A gente vai ter o terceiro, será o assistente. Quem é o assistente? Aquele que assiste, ele presta auxílio, ele vai prestar uma assistência, prestar um auxílio, prestar uma ajuda ao autor do processo. Tá? E o autor, ele será o assistido, aquele que recebe o auxílio, recebe assistência, recebe a ajuda, tá? Então, vamos lá. Assistência simples, ela está prevista ali no artigo 121 do CPC. Então, vamos lá. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Exercerá os mesmos poderes, ou seja, se ele está auxiliando o autor, ele vai ter os mesmos poderes que o autor. Se ele está auxiliando o réu, ele terá os mesmos poderes que o réu, tá? Então, ele vai ter os mesmos poderes e vai se sujeitar aí aos mesmos ônus processuais que o assistido, tá? Então, vamos lá. Agora aqui no exemplo, né, nos balãozinhos aí, eu coloquei o assistente lá no polo passivo. Então, lá, o assistente aqui, nesse desenho, ele vai prestar auxílio, prestar assistência, ele vai ajudar, ele vai colaborar com o réu, tá? Então, vamos lá. Parágrafo único, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Sendo réu, então a gente já sabe, né? Não é uma matéria nossa ainda, a gente vai estudar isso em processo 2, mas a gente já sabe quem é o réu. Réu é o réu que não apresentou contestação, não apresentou a sua defesa, chamada contestação. Então, ele vai ser réu, tá? A gente já falou disso em algumas aulas passadas, tá? Então, lá, sendo réu, ou de qualquer outro modo omisso, o assistido, que é o réu, né? O assistente, que é o terceiro que está prestando auxílio, prestando assistência, prestando uma ajuda, ele será considerado o seu substituto processual. Lembra quando falamos lá de legitimidade, nós estudamos o substituto processual, que é nada mais, nada menos do que a legitimidade extraordinária.
Legitimidade extraordinária é aquele que defende em nome próprio direito alheio, tá? Ele defende em nome próprio direito alheio, tá? Então, aqui, quando o meu assistente, ele vai prestar auxílio ao meu réu, e o réu, ele é revel, o assistido, ele passa a ser o substituto processual, ele passa a defender em nome próprio direito alheio, ou seja, o assistente vai defender no nome dele mesmo, no nome do assistente, o direito do réu, direito alheio. De quem é esse direito? Direito do réu, tá? Então, aí, algumas regras iniciais sobre assistência simples. Vamos lá, ainda na assistência simples, o assistente, ele não pode contrariar o assistido, ele não pode contrariar. Ele pode realizar ato que o assistido, seja autor, seja réu, deixou de fazer, mas deixou em aberto. Se está em aberto, abre a possibilidade para que o assistente possa realizar esse ato, tá? Diferentemente, seria se ou o meu autor ou o meu réu, o assistido, ele já tivesse se manifestado expressamente contrário a determinado ato processual. Nesse caso, o assistente não pode realizar o ato processual, porque o assistido já se manifestou contrariamente, tá? Então, lá, o assistente, ele não pode ir de encontro, né, ir contra a uma posição já manifestada do assistente, tá? Vamos lá. Isso está ali no artigo 121 e também aqui no 122. Assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie direito sobre que se funda a ação ou transija, faça acordo, né? Ela entre numa autocomposição sobre direitos controvertidos. Então, a assistência simples não obsta, ou seja, não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Então, vamos lá. O simples fato de eu ter um assistente aqui no meu processo não impede que o autor ou o réu, na qualidade de assistido, que ele faça acordo, que ele reconheça a procedência do pedido, que ele desista da ação, ou mesmo que ele renuncie, que ele abra mão, tá? Veja, mas isso vai de encontro ao interesse do assistente. Não importa, não importa, tá? Quem conduz o processo ali é a parte, ou o autor ou o réu. O assistente está ali para ajudar, tá? É para colaborar. Ele não pode ir contra a vontade do assistido, seja autor, seja réu, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Eita, deixa eu ver se... acho que assim vai ficar muito pequeno. Sim, acho que dá, melhora aqui. Estou tentando mexer aqui, fazendo uma coisa, falando outra e tentando colocar um layout melhor aqui. Vamos lá. Um exemplo de assistência simples para a gente conseguir entender, para a gente visualizar melhor. Então, vamos lá. Um exemplo, vamos lá aqui primeiro na minha coluna aqui da minha esquerda, né? Uma relação de locação. Então, tá, eu tenho o meu locador e o locatário, tá? Então, vamos lá. O locador, ele que tá de cabelinho ruivo, aí ele tem uma casa e ele decidiu alugar essa casa e daí alugou lá para o seu locatário, o menininho de cabelinho preto ali. Ok. Essa é a minha relação material. Tá. Só que o locatário, ele decide, falar, não vou ficar mais aqui não, eu vou sair, e para não ter que pagar multa, eu não quero desfazer aquele contrato, porque eu vou voltar, não importa o motivo, né? Ele decide alugar essa casa para uma outra pessoa, para uma menininha ali no nosso desenho aqui. Então, vamos lá. Isso é o que a gente chama de sublocação. É a locação feita pelo locatário. O locatário, ele já está ali, o imóvel dele? Não, ele está de aluguel ali. E ele aluga esse imóvel para uma outra pessoa, tá? Isso é a sublocação.
Só para a gente entender essa relação material. Agora vamos ver aquela na nossa parte processual, para a gente pegar esse exemplo e a gente entender. Então, vamos lá. O meu locador, ele decide, olha, eu aluguei a casa, só que eu estou precisando da casa. Então, eu vou precisar de entrar com uma ação de despejo, tirar, um menininho de cabelo preto, o locatário ali, ele não sai da casa. Então, o locador, ele vai entrar com uma ação de despejo. Só que, quando ele entra com a ação de despejo, contra quem? Contra o locatário, que é contra quem ele tem a relação jurídica, contra quem ele fez ali, ele tem o seu contrato. Só que, na verdade, o locatário já está alugando essa casa para uma outra pessoa, que é a menininha, que é a sublocatária aí. Então, vamos lá. Nessa ação de despejo, a menina, a sublocatária, ela tem interesse em ajudar uma das partes? Claro que tem. Para ela poder continuar morando ali, ela tem interesse em ajudar o locatário. Então, por isso que ela é assistente simples, tá? Por quê? Ela tem um interesse jurídico, porque se o locatário perde essa relação, ela vai ter que sair do imóvel. Então, ela tem um interesse jurídico, ela vai ser impactada pelo que for decidido naquela relação principal, ela vai ser impactada. Então, ela tem um interesse jurídico e ela decide, ela faz parte desse processo? Não, porque olha lá no meu primeiro desenho ali do lado da casa, né? É o menino de cabelo ruivo e o menino de cabelo preto. É o locador e o locatário. Esses são as partes, né? Só que a menina, ela tem um interesse, né? Ela tem um interesse jurídico, porque o que for decidido nesse processo vai impactar nela. Então, ela decide ingressar nesse processo para auxiliar, para prestar uma assistência, para ajudar o réu, que é o locatário, tá? Então, esse é um exemplo aí de assistência simples, tá? Mas a assistência, ela também pode ser aí litisconsorcial. Então, vamos lá. O que é essa assistência litisconsorcial? Ela está ali no artigo 124. E só tem esse único, estou olhando o meu CPC que está aqui do meu lado. E ele tem, assistência litisconsorcial tem apenas esse único artigo 124. Então, vamos lá. O que é assistência litisconsorcial? Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente. O assistente é aquele que não está na relação, ele não está inicialmente na relação jurídico-processual. Sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele, o assistente, e o adversário do assistido. Tá? E o adversário do assistido. Então, toda vez que a minha sentença nessa relação influenciar, né, na relação entre o assistido e o entre o assistente e o adversário do assistido, essa relação esse tipo de assistência litisconsorcial. E o que é essa assistência litisconsorcial? O meu assistente, ele vai ingressar no meu processo e ele vai ser tratado como se ele fosse litisconsorte. Estudamos já, né? Litisconsorte, pluralidade de partes. Ele vai ser considerado uma parte, tá? Então, vamos lá, se ele entrou para auxiliar, prestar assistência ao réu, ele será considerado litisconsorte do réu. Se ele ingressou no processo para prestar assistência ao autor, ele será considerado assistente, litisconsorte do autor. Então, vamos lá. Ele vai ser tratado como litisconsorte, tá? Tanto lá que, olha, o próprio artigo fala, considera-se litisconsorte. Ele é um assistente, só que ele vai ser considerado, ele vai ser tratado como um litisconsorte, como se ele fosse parte no processo, ele vai ter o mesmo tratamento, tá? Por isso aí chamado de assistência litisconsorcial. Mas esse tema, ele é bastante, assim, ele não é pacífico na doutrina, ele tem uma série encontra uma certa divergência, porque há doutrinadores que falam que
Isso aí nem existe. Porque assim, não, se ele está entrando no processo para ser litisconsorte, isso é litisconsórcio. Então, isso não é assistência litisconsorcial. Mas, né, por exemplo, ali Daniel Neves, você que estuda no livro dele, ele vai falar isso, professor Marinoni, né? O professor Nelson Neri Júnior também, né? Ele vai falar, olha, na verdade, isso aí é litisconsórcio, não tem diferença nenhuma, isso é litisconsórcio. Mas nós temos, né? Ou seja, o CPC trouxe essa figura, aqui no 124, o assistente litisconsorcial. E o professor Cândido Rangel Dinamarco, né? Ele vai falar, olha, é assistente litisconsorcial, não é a mesma coisa que litisconsórcio. E tem razão o nosso legislador ter trazido essa figura, porque são coisas diferentes. E ele vai falar, olha, o meu assistente litisconsorcial, ele não é parte, ele não vai fazer pedido, ou ele não vai ter um pedido contra ele, lembra do conceito de parte? Parte autora é quem pede, parte ré contra quem se pede, tá? E ele vai falar, olha, o assistente litisconsorcial, ele não vai fazer pedido, ele não vai ter uma pretensão aí, ele não vai fazer pedido, ele está entrando para ajudar, então ele tem uma posição diferente. Ele vai ter um tratamento similar ao do litisconsorte, mas ele não é litisconsorte porque ele não faz pedido, tá? Então aí a certeza, né, o ponto certeiro do código, do nosso legislador, de ter trazido essa figura específica, tá? Então, olha lá, o assistente, ele poderia ter sido litisconsorte, ele poderia ser litisconsorte, só que ele não foi. Então, agora, ele vai ingressar nesse processo como um terceiro, tá? Então, ele vai intervir nesse processo como assistente, mas ele não é parte, tá? Então, aí a diferença entre assistência litisconsorcial e do próprio litisconsórcio, tá? Mas vamos lá. O nosso assistente litisconsorcial, né? Esse único artiguinho aí, ele fala, né? Ele é muito denso, né? Lá, considera-se litisconsorte da parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, vamos lá. Eu coloquei ali uns balãozinhos aí para a gente entender. Eu tenho o autor e tenho o réu. O réu aí ele vai ter a ajuda, né, a assistência do nosso assistente, tá? Agora, como que eu vou saber se isso vai ser assistência simples, se isso vai ser assistência litisconsorcial? Então, eu vou olhar na minha relação jurídico-material também. O meu assistente, ele tem uma relação com o autor? Ele vai ser impactado nessa decisão desse processo principal, na sua relação material em relação ao autor? Se sim, ele é um assistente litisconsorcial e não um mero assistente simples. Então, vamos lá. Considera o litisconsorte da parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação entre ele quem? Entre o assistente e o adversário do assistido. Olha aí no meu exemplo, né? Quem é o adversário do assistido aí? O autor. Então lá, se essa sentença vai influir nessa relação do meu assistente e do autor, eu estou tratando de assistência litisconsorcial. Fica mais fácil a gente olhar na relação jurídico-material, verificar, nossa, isso impacta, ele faz parte, ele tem um interesse material aqui? Se sim, ele é um assistente litisconsorcial. Se ele não tiver, se ele não fizer, se ele não ingressar, se ele não fizer parte dessa relação jurídico-material existente entre autor e réu, ele vai ser um assistente simples, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo aí, que um exemplo vai ajudar a gente a entender. Então, vamos lá. Está lá no artigo 109, né, do Código do CPC, ele fala da alienação da coisa litigiosa.
Enfim, e lá no 109, ele fala, quando ele fala da alienação da coisa litigiosa, ele fala, olha, isso é uma modalidade de assistência litisconsorcial. Então, vamos entender aqui. Então, esse meu canto esquerdo aí é a nossa relação material, relação jurídico-material para a gente entender. Então, vamos lá. Eu tenho um menininho aí, né, braço cruzado, né, uma carinha brava, né, e um menininho assim com mais ali de roupinha preta, né, um menininho mais malicioso ali. Eles já estão litigando, eles já estão discutindo sobre esse carro. Esse carro é a coisa litigiosa. Por que coisa litigiosa? Que há uma disputa, há um conflito que envolve esse carro como objeto da relação aí entre as duas partes, tá? E uma dessas partes, que já está em litigância com a outra, decide vender essa coisa, transferir, alienar, transferir, passar essa coisa para uma outra parte, que é a menininha que entra aí. Então, a menininha, ela comprou esse carro aí, né, da nossa parte, vamos chamar assim, maliciosa, né, que está ali no desenho, né, ele já estava, a nossa parte maliciosa, já estava discutindo com um outro em relação a esse carro. E ele pega esse carro, que já tem uma disputa sobre ele, e ele vende esse carro para uma outra pessoa, para um terceiro, tá? E esse terceiro compra esse carro, tá? Então, o autor e a minha parte maliciosa já estão discutindo sobre este carro, tá? Então, ele já é autor e o réu já estão discutindo sobre esse carro. Só que, na verdade, daí na hora que o autor falar, cadê meu carro? Eu quero meu carro de volta. O réu vai falar, nossa, seu carro não está comigo, eu não sou proprietário, esse carro não está comigo, não está comigo, está com outra pessoa. Daí, essa pessoa que adquiriu o carro, ela vai ser assistente litisconsorcial. Ela que adquiriu essa coisa litigiosa aí, ela vai poder participar nesse processo? Vai. Porque ela comprou o carro. A menina está com o carro agora. E já tem duas outras pessoas, né, os dois outros homens ali, estão discutindo sobre esse carro. E o carro está com ela, e ela entende que o carro é dela, porque ela adquiriu esse carro. Então, ela não tem interesse em participar aí desse processo? Sim, tá? Então, veja, e ela tem a relação jurídico-material dela em relação ao autor. Ela faz parte dessa relação material, dessa disputa? Ela faz parte, porque o que for discutido ali vai impactar a sentença que decidir aquele processo entre o autor e o réu, vai impactar diretamente ela, porque eles estão falando, o autor fala, o carro é meu, o réu está falando, não é, enfim, não é de outra pessoa, não sei o quê. E daí essa outra pessoa fala assim, não, vem ajudar ele, fala assim, esse carro, autor, não é seu, esse carro, na verdade, e nem é do réu, esse carro é meu. Tá? Então, olha o interesse dela, tá? Então, isso estamos aí, é um exemplo de assistência litisconsorcial. Vamos lá? E o procedimento da assistência? Como que essa parte vai ingressar no processo? Ou é o mesmo procedimento, tanto para assistência simples quanto para assistência litisconsorcial? É a mesma forma. E que forma é? O terceiro vai pedir o ingresso no processo. Então, o terceiro vai apresentar uma petição falando, olha, eu estou solicitando, quero participar, quero ingressar desse processo em que autor e réu estão discutindo tais e tais direitos, tais e tais questões, eu quero participar desse processo. Seja para auxiliar o autor, seja para auxiliar o réu, tá? O juiz, ele vai receber essa petição, esse pedido de ingresso do meu assistente, ou ele indefere liminarmente, liminarmente sem ouvir, né, a outra parte. Ele já indefere de cara, porque ele vai verificar, olha, não tem interesse jurídico, essa parte não tem, esse terceiro não tem interesse jurídico, então não tem razão para ele entrar aqui nesse processo, já indefere de cara, de pronto.
Ou o juiz pode ficar, vou ouvir as partes para poder decidir, ter melhor fundamento, melhor base para poder decidir. Ele vai intimar as partes, 15 dias para o autor se manifestar sobre o ingresso no processo desse assistente, 15 dias para o réu se manifestar sobre o ingresso desse terceiro no processo. As duas partes vão se manifestar. Tá, as duas partes se manifestando, então o juiz ele vai decidir. E ele é livre para decidir se aceita ou não. Ele vai verificar as duas partes, né, vão se manifestar em relação à demonstração de eventual interesse jurídico do meu assistente. E o juiz, ouvindo ambas as partes, né, o contraditório, o princípio do contraditório, ouvindo ambas as partes, ele vai tomar sua decisão pela entrada ou não do assistente no processo, tá? O assistente ingressando no processo, né? Daí ele vai ajudar, seja o autor, seja o réu, dependendo do lado que ele ingressar. O artigo 123, ele nos chama a atenção, tá? É um artigo importante. Por quê? Lá. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, esse não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. E o que vem a ser justiça da decisão? Entende-se, né, a doutrina apresenta para nós o que é esse conceito de justiça da decisão. Ela engloba os fundamentos fáticos e os fundamentos jurídicos. Então, vamos lá. Eu tenho um processo, autor e réu, e eu tenho um assistente que ingressou nesse processo. Tá. Esse assistente, agora que ele ingressou no processo, ele faz parte desse processo, ele vai sofrer os efeitos dessa decisão, porque ele participou do processo, ele teve contraditório, ele teve a possibilidade de ter conhecimento, de participar e de influir na construção dessa decisão, de influenciar nessa decisão. Então, ele será impactado por essa decisão e ele tem que respeitar essa decisão. Os efeitos da coisa julgada vai se aplicar sobre ele. A questão é, ele pode depois discutir num outro processo ou os fatos ou os fundamentos dessa decisão? Não, tá? Se ele participou desse processo, ele não vai poder depois, num outro processo, rediscutir isso, tá? Por isso que esse tema se chama, né, esse artigo 123, ele trata da imutabilidade da justiça da decisão. Então, teve essa decisão, ele vai, o meu assistente, eu vou rediscutir, não concordei, não gostei, quero rediscutir isso em outro processo. Pode? Não, não pode. Ele está sobre os efeitos da coisa julgada desse processo. Então, você vai falar, mas ele não era parte, mas ele era um terceiro que participou desse processo. Por isso que o código está falando aí no artigo 123. Ele não vai poder rediscutir isso em outro processo, tá? Regra geral. Porque a gente tem as exceções. E quais são as exceções, né? O próprio artigo 123 nos traz essas exceções ali, ó. Salvo, ou seja, exceção, né? Salvo se alegar que, então lá, via de regra, o meu assistente não vai poder rediscutir isso, essa decisão num outro processo. Então, regra geral, ele não vai poder rediscutir. Temos duas situações em que ele poderá sim rediscutir essa decisão num outro processo. Isso é o que a gente chama exceptio mali geste processos. Então, vamos lá. E quais são essas hipóteses, né? Pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, o assistente foi impedido de produzir provas suscetíveis a influir na decisão, na sentença. Então, vamos lá. Ele entrou no processo, né, no momento em que, pelo comportamento do assistido,
inviabilizou, impossibilitou que o assistente pudesse fazer provas, pudesse trazer argumentos, fundamentos, provas para mudar, para convencer o juiz, para que ele pudesse influenciar. Porque ele quer entrar nesse processo exatamente para poder colaborar, influenciar, exercer o contraditório, influenciar na construção dessa decisão. Só que ele não pôde fazer isso. Então, nesse caso, quando foi inviabilizado ao assistente a produção de provas, a possibilidade de influenciar na construção da decisão, ele vai poder sim rediscutir isso depois, tá? Segunda hipótese, desconhecia a existência de alegações ou desprovas das quais o assistido, aquele que ele entrou no processo para ajudar, seja por dolo, seja por culpa, ele não se valeu. Então, o assistido deixou de usar provas, de usar determinados argumentos fáticos ou jurídicos, né? E isso depois prejudicou o próprio processo e prejudicou, consequentemente, a situação do assistente. Então, o assistente vai ficar impossibilitado de rediscutir isso. Aí seria injusto, né? Porque ele não teve possibilidade de exercer um contraditório real e efetivo dentro desse processo. Então, ele vai poder rediscutir isso num outro processo, tá? Vamos lá, seguindo. Uma outra espécie de intervenção de terceiros é a chamada denunciação da lide. Então, atenção com essa daqui, ela é campeã de aparecer em provas e concursos, né? Denunciação da lide. É uma proposição de uma ação regressiva contra o terceiro. Ela pode ser feita por qualquer das partes, o autor pode denunciar a lide ou o réu pode denunciar a lide, tá? E a partir da denunciação da lide, instaura-se uma nova ação, uma outra ação. Então, ela amplia a relação jurídico-processual aí, ela instaura uma nova ação. E uma ação conexa, né? Para buscar o direito de regresso. Denunciação da lide, você vai ter em mente que é para buscar direito de regresso, tá? Ela é uma ação regressiva. Então, toda vez que a gente falar de... E nas próximas aulas, né, a gente ainda está estudando presencialmente os sujeitos do processo, a gente vai falar da responsabilidade das partes, sempre via regressiva, da responsabilidade de alguns sujeitos do processo, né, sempre regressiva, né, o juiz, o MP, enfim, tá? A gente vai, o defensor público, o advogado público, a gente vai depois analisar isso. Mas lá vai aparecer lá essa figura da ação regressiva. Veja, a ação regressiva é aquela ação em que eu vou trazer a minha possibilidade de direito de regresso. Então, se uma parte for condenada, prejudicada, ela sofreu o peso de uma determinada decisão, depois ela pode se voltar contra outra pessoa que deu causa, né? Ou que foi responsável, ou que deu causa à condenação dessa primeira. Então, isso que a gente vai tratar de ação regressiva. E pode ser feita por qualquer das partes. Vamos lá. Denunciação da lide feita pelo réu. Então, vamos lá. Feita pelo réu. É admissível a denunciação, artigo 125, né? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, a gente já sabe. São duas hipóteses, né? A primeira ali, quando fala de evicção, e a segunda, né, que a gente vai ver na sequência, quando fala da questão da seguradora, né? Então, vamos lá. A primeira ali, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de evicção que lhe resultam. Então, vamos lá. Primeiro, aqui embaixo, né, da minha coluninha, embaixo aí do artigo, eu coloquei a minha relação jurídico-material para que a gente possa entender.
Então, vamos lá. O Tício, ele vendeu uma casa para o Caio. Vamos lá. Tício vendeu uma casa para o Caio. Beleza. Só que, na verdade, essa casa que o Caio comprou não era do Tício. Então, o Tício podia ter vendido essa casa? Não, você não pode vender uma coisa de que você não é dono. Não podia. Então, isso vai dar origem aí à evicção. O que é evicção? É a perda da coisa por sentença judicial. Isso é evicção, a perda da coisa derivada de sentença judicial. Então, o Tício vendeu a casa para o Caio, só que apareceu uma outra pessoa, um terceiro apareceu aí e falou: não, essa casa é minha. Essa casa não pode ser vendida para o Caio, essa casa é minha, né? Apareceu aí o Mévio, muito nervoso, muito estressado, falando que essa casa é minha. Então, ele vai entrar com uma ação para buscar essa casa. E a casa está com quem? Está com o Caio. Então, o Mévio, que é o proprietário real da casa, da coisa, né? Ele vai ingressar com uma ação possessória, uma ação de reintegração, enfim. Ele vai buscar a posse, né? Buscar se ele é o proprietário, ele vai mostrar, olha, eu sou o proprietário, vai mostrar o seu título que comprova a sua propriedade e vai entrar com uma possessória para tirar o Caio dali. O Caio que comprou a casa, né? E ele comprou a casa, tá feliz e contente, tá morando na casa, pagou tudo certinho, tá. Quando o Caio, ele é surpreendido com esse pedido, né, do Mévio, falando, ó, para você sair daí, porque essa casa é minha. O Caio, ele vai chamar quem para participar? Veja, ele vai chamar quem? Quem vendeu a casa para ele. Ele vai chamar o Tício. Então, ele vai denunciar a Lide. Porque, veja, se o Caio perde essa ação, ele perde a casa para o Mévio, você não acha que o Caio tem um direito de indenização? Ele tem o direito de ser ressarcido porque ele pagou por essa casa. Então, quando ele perde essa casa, ele vai atrás de quem? De quem lhe causou esse prejuízo, de que foi o Tício. Então, quando o Caio perde a casa na ação principal, na relação roxinha horizontal ali, ele perde a casa para o Mévio, o Caio depois ele poderia entrar com uma outra ação para processar quem vendeu a casa para ele, pedir o seu ressarcimento de volta, pedir o seu dinheiro de volta? Claro que sim. Então, isso é uma ação regressiva. Só que em vez de eu ingressar, depois eu perco primeiro essa ação, depois eu vou ingressar com uma outra ação lá atrás do Tício, o Caio já chama o Tício aqui para participar dentro desse processo. Desculpa, junto com o Mévio, tá? Isso é a denunciação da Lide. Por isso que ela é uma ação regressiva antecipada. Se o Caio perde a casa aqui, ele vai poder depois entrar com uma outra ação para se ressarcir contra o Tício? Claro que sim. Só que em vez dele esperar terminar essa ação, perder aqui, ele fala assim, ele já quer trazer isso, o Tício, para participar desse processo. Vai que, né, ele consegue mostrar o Tício trazer alguma coisa ali, mostrar que o Mévio não é o real proprietário, enfim, o Caio está com esperança. E se ele perder também, eu falei assim, não, já vai me pagar aqui já, o Tício. Então, isso é uma ação regressiva, tá? Então, o Caio, ele, quando é demandado pelo Mévio, que é o proprietário real da casa, ele já denuncia a Lídia, fala assim, ó, chama, por isso que ela é uma provocada, você acha que o Tício ia voluntariamente querer participar disso? Claro que não. Por isso que é uma hipótese provocada de denúncia, de intervenção de terceiros. O Tício é um terceiro nessa relação processual e ele vai ser chamado aqui, ele vai ser provocado, independente da vontade dele, ele vai entrar aqui agora para participar desse processo, tá? Então, vamos lá. Mas a gente também pode ter uma denunciação da Lide feita pelo autor, né? Olha lá. Então, eu coloquei um outro desenho aí para a gente entender nessa mesmo artigo, né? 125, inciso 1º.
Vamos lá embaixo da nossa primeira entender a nossa relação jurídico-material. Então, vamos lá. O Tício vendeu a casa para o Caio. Beleza. O Tício, vendedor, Caio, comprador. O Tício vendeu a casa para o Caio. O Caio comprou essa casa. Feliz e contente, quando ele foi ingressar na casa, ele viu que tinha uma outra pessoa lá dentro. Mas era um invasor. Essa pessoa não tinha título jurídico, ele não comprou nem nada, ele era um invasor. Tá. Agora, quando o Caio, então ele vai entrar na casa e o invasor não sai, né? Então ele entra com uma ação, ele vai precisar aí de novo, né, entrar com uma ação contra o invasor para tirar esse invasor dali. Só que, olha a relação, né, a conflituosidade dessa relação, né? Depois ele vai poder demandar contra o vendedor, contra o Tício, amigo, você me vendeu aí uma casa falando que estava tudo certo, né? E quando eu chego lá não está nada certo. Então, o Tício, ele vai depois ser obrigado a indenizar, ressarcir o Caio de todos os prejuízos, danos que o Caio teve? Claro que sim. Só que em vez do Caio esperar essa demanda para depois ingressar com uma outra demanda, ele já decide chamar, então ele denuncia o Tício, a Lide. Então, ele vai chamar, fala assim, olha, você me vendeu uma casa livre e desimpedida, só que na verdade ela não está livre, ela não está desimpedida, tem uma outra pessoa lá dentro, né? Então ele chama o alienante, né? Ele chama o vendedor aí para participar dessa relação. Veja, aqui a denunciação da lide está no polo ativo, então ela pode estar tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Uma outra hipótese, a segunda hipótese de denunciação da lide, ali o inciso segundo, né? Aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. É o caso, né, que a doutrina coloca, apresenta ali, da seguradora. Então, olha lá. Imaginemos, né, um acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito, né, causou danos e uma vítima decide ingressar com uma ação de ressarcimento pelos danos sofridos contra a pessoa que causou esses danos, causou o acidente de trânsito ali. Tá. O causador do dano, ele chama uma outra pessoa que está obrigado, por lei ou por contrato. Esse terceiro, ele é obrigado a ressarcir o prejuízo causado por lei ou por contrato, ou seja, há uma obrigatoriedade desse terceiro, em ação regressiva, ressarcir os prejuízos que a pessoa eventualmente venha a ter. Então, a vítima ingressa com uma ação contra o causador do dano. E o causador do dano, né, o caso, vamos supor, o carro azul ali, né, que ocasionou a batida, causou um dano, tá. Ele decide chamar quem? Quem por lei, né, ou um contrato vai estar obrigado ali a ressarcir ele? A seguradora. Então, essa é a hipótese da seguradora. A pessoa tem, por isso que você paga um seguro de carro, né? Veja, se você sofrer danos ou mesmo você causar danos, é claro que isso vai depender do tipo de seguro de cada um, né? O que está previsto no contrato de seguro de cada um. Mas eu tenho um seguro mega abrangente, né? Tanto lá, todas as hipóteses, enchente, furacão, batida traseira, lateral de cima, de baixo, capotamento, abarrotamento. Tem o meu seguro mega completo. Se eu causar dano, se eu atropelar, matar, enfim, tenho lá o meu seguro. Eu falei assim, nossa, eu causei dano, tá, eu vou chamar quem, então? A seguradora, que eu pago, né, pago todo mês, pago o meu seguro exatamente para isso, que nessas hipóteses de acontecer um acidente de trânsito, acontecer dano, seja que eu sofra os danos ou eu cause esses danos, que a seguradora venha a pagar esses danos para mim, por isso que eu pago o seguro, né? Então, olha lá, eu me envolvi numa batida de trânsito, tá? E agora eu vou ter que pagar. Ok, só que daí eu aciono quem? A seguradora, que eu pago a seguradora, ela vai ser chamada aqui.
Então, eu trago a seguradora aqui. Poderia primeiro, eu sou condenada a pagar a vítima, ressarcir a vítima, e depois eu entro com uma ação regressiva para pegar esse ressarcimento do que eu tive que pagar para a vítima em relação à seguradora? Poderia. Só que em vez de eu fazer isso, primeiro tem essa ação roxinha, daí depois eu vou ingressar com a ação contra a seguradora, eu posso já nessa ação principal já chamar a seguradora. Então, na hora que eu sou condenada, eu denuncio a lide. Se eu for condenado aqui, quem vai pagar a seguradora que já vai estar aqui. E eu já chamo a seguradora para ela participar desse processo, tá? Denunciação da lide, tá? Vamos lá. Denunciação da lide sucessiva. É possível? Sim, é possível. Olha lá, admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese que eventual direito vai ter que ser exercido via ação autônoma. Então, vamos lá, olha no meu desenho. A minha linha horizontal roxa, minha relação entre o autor e o réu. É a mesma situação. O réu decide denunciar a lide. Ok, ele denunciou a lide, então o meu denunciado vai ingressar nesse processo. O réu é o denunciante e o meu terceiro é o denunciado. Ele ingressa no processo. O denunciado pode chegar, não, a responsabilidade não é minha, não. É de outro, na verdade. E vai chamar um outro. Pode? Então, o código vai falar, olha, pode uma única vez. Então, lá, a primeira é a denunciação da lide normal. Essa segunda, DL, denunciação da lide, né? Essa segunda é a denunciação da lide sucessiva. Então, veio aí o denunciado sucessivo. Agora, esse denunciado sucessivo pode chamar um outro, denunciar ali de outro? Não, na verdade não sou eu, é um outro, uma outra seguradora, e chamar a outra? Não, não pode. Tá? Só pode denunciar, ter uma denunciação sucessiva uma única vez. Eu tenho a denunciação da lide e o denunciado só pode chamar uma única vez. Significa que não existe as relações jurídicas materiais em relação a essas outras pessoas? Claro que existe, claro que pode. Só que daí não vai ser nesse mesmo processo. Se for o caso, faz vir outro processo numa ação autônoma, num outro processo. Porque pensa, se isso aqui fosse, não tivesse um limite. Sempre ficar denunciando isso no limite, ao infinito, nunca ia ter fim. Pensa aqueles imóveis muito antigos, conflito muito antigo, você fala, não, eu comprei dele, daí o outro, não, eu comprei do outro, mas eu comprei do outro, mas eu comprei do outro, vai eternamente, nunca ia ter fim isso. Daí pensa, esse processo ia se tornar muito complexo, muito difícil, muito moroso, ia prejudicar o próprio direito das partes, tá? Então, o CPC limita a uma única possibilidade. E denunciação per saltum? Pode. No atual CPC de 2015, não é possível. No CPC de 73, era possível. Ou seja, em vez de você seguir a ordem do negócio, você podia pular um ou dois e chamar aquele que está lá, o terceiro ou quarto, na minha relação de domínio. Poderia, tá? Aqui, no novo CPC, não se admite, você não pode pular. Você tem que seguir o alienante imediato. Então, quando o 125, primeiro, fala, é possível a denunciação da lide ao alienante imediato. Você só pode denunciar aquele que você fez o negócio com ele. Você não pode pular ele ou outro e chamar lá o quarto ou o quinto. Não, não pode, tá? No CPC passado podia, agora não pode. Você só pode denunciar aquele que você fez negócio, o alienante imediato, tá?
E o procedimento da denunciação da lide? Está ali no artigo 126 e 128, tá? Vamos lá. Em relação ao autor, o código vai falar, né? Quando o autor denuncia a lide, né? O que o denunciado pode fazer? Um minutinho. O denunciado, ele pode ficar inerte, então aí ele ficar revel. Ah, por que revel? Revel não é o réu? Sim, é o réu. Só que eu não falei que a denunciação da lide, ela instaura uma nova relação jurídica. Então, dentro desta nova relação jurídica, a vermelha, que está na seta vermelha, o denunciado, ele é um réu nessa ação, nessa seta vermelha, que é uma ação própria aí, do denunciante e do denunciado. O denunciante é o autor, tá? Mas o denunciado, ele é réu nessa relação vermelha, tá? Então, vamos lá. O denunciado, ele pode ficar inerte, não falar nada, vai esperar para ver. Vou ficar quieto aqui, esperar acontecer, vou ficar quietinho aqui, ver o que acontece. Tá, é uma possibilidade. Ou ele pode negar a posição, falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço parte dessa denunciação da lide, não tenho relação nenhuma com isso, tá? Não tenho que indenizar ninguém, não sou responsável regressivo aí, tá? Então ele pode negar essa posição. Ou ele pode aceitar e ele se torna litisconsorte do autor. Então, vai lá, quando o autor chama ele para participar aqui, né, denuncia ele fala assim, não, beleza, concordo, vou participar, e aí ele vai se tornar litisconsorte do autor, tá? E no polo passivo? Quais são as consequências aqui? Mesma coisa, o denunciado, ele pode ficar inerte, vai ser revelia, vou ficar quieto, só vou esperar acontecer, ver o que vai acontecer, vou ficar quieto aqui aguardando o resultado, uma possibilidade. Ele pode ali negar o pedido do autor, Então, vamos lá, ele está aí concordando com o réu, né? Então, ele vai ser litisconsorte do réu. Então, ele vai aceitar a denunciação da lide e vai já apresentar uma contestação, reforçando, ajudando o réu aí, negando os fatos do autor. Segunda possibilidade, né? E uma terceira possibilidade, desculpa, uma terceira possibilidade é o meu denunciado ele confessar os fatos alegados pelo autor. Então, ele vai falar assim, olha, o autor está certo. O autor está certo e ele vai corroborar as alegações, as afirmações do autor. E aí, né? E aí que o denunciante, ele pode continuar. Então, eu vou prosseguir na minha defesa, vou seguir na minha linha aqui, o que eu já tinha feito, ok? Ou ele fala assim, ah, tá bom, então, você está concordando, tudo bem. Eu peço, né, a procedência do julgamento dessa ação de regresso. Já que o denunciado concorda, né, com o autor, ou seja, o denunciado, ele vai ser obrigado a ressarcir isso regressivamente. Então, se ele está condizente com isso, para o réu tranquilo, né? Para o réu tranquilo. Tudo bem. Se você está falando que o autor tem razão, beleza. Você vai pagar ele. Então, para o réu, tranquilo, né? Então, o réu fala assim, olha, então, que julgue procedente essa denunciação da lide aqui. Julgue procedente essa relação aqui. Porque quem vai ser obrigado a ressarcir regressivamente é o denunciado, tá? Então, vamos lá. A denunciação da lide, ela é uma demanda, ela instaura, ela é uma nova relação jurídica conexa com a relação jurídica principal. Ela é regressiva, então, denunciação da lide sempre vai trazer uma ação de regresso, tá?
ela é eventual no sentido de que a denunciação da lide, ela só será analisada se o denunciante perder. Então, lá, o denunciante perdeu, ok. Então, eu causei dano, tá? O juiz vai falar, você foi o causador do acidente de trânsito. Ok, se eu que causei dano, tranquilo. Quem que vai pagar agora? A seguradora, o denunciado, tá? Então, ela é eventual. Agora, se o juiz pensa, o juiz fala, não, essa pessoa aqui não causou acidente, ele não foi culpado, né? Não, o acidente não é essa a versão do autor, os fatos não foram esses, e o réu, ele não tem culpa, ele não participou, ele não foi o culpado, ele não foi o causador do dano. Então, se ele não é o causador do dano, a seguradora tem que pagar alguma coisa? Claro que não. Então, por isso que a denunciação da lide, ela só vai ser analisada quando o denunciante perder. Então, se o denunciante perde, daí sim o juiz vai analisar a relação jurídica da denunciação da lide. Por isso que lá são duas ações, são duas relações jurídicas. A principal e a conexa, que é a denunciação da lide. Só que o juiz só avalia essa segunda, a denunciação da lide, quando o denunciante ele perde. Porque é que nem um acidente de trânsito, ele fala, não, o meu causador do dano não teve, ele não foi causador do dano. E ele ganha a ação. Se ele ganha a ação, ele é réu, ganhou a ação, o juiz fala, não, ele não causou dano nenhum. Então, não há que se acionar a ação regressiva, não há que se acionar a seguradora, tá? Então, por isso que é eventual. A denunciação da lide, ela só será analisada quando o denunciante perder na ação principal, tá? Tá ali, isso tá lá no, acho que o artigo 129, ali, ó. Se o denunciante for vencido, que é ele perder, se o denunciante for vencido, se ele perder na principal, o juiz vai julgar a denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, se ele ganhou, né, a denunciação da lide não terá o seu pedido examinado. O réu era acidente de trânsito. O réu, vai lá, ele ganhou, ele não causou, ele comprovou que ele não causou dano nenhum. Então ele tem que chamar a seguradora? Não, então o juiz nem vai analisar essa questão da seguradora, tá? Chamamento ao processo. Eu vou encerrar aqui, vou fazer 2 vídeos, porque esse vídeo deu 1 hora, senão depois eu não consigo fazer o upload no YouTube, tá bom? Meus caros, minhas caras, então eu vou pedir uma pausa aqui para encerrar e vou colocar uma segunda parte, ok? 1 minutinho.